Olá pessoal, tudo bem? Me chamo professora Samaira Souza, estou aqui mais uma vez para fazer um trabalho com os polos, o AP, em relação à disciplina seminário temático. No primeiro seminário nós fizemos a ideia empreendedora e nesse momento vamos partir para a ideia empreendedora em ação, fazendo uso de tecnologia, fazendo uso de muita criatividade, ok? E para isso eu preciso da participação dos tutores em relação a incentivar os nossos alunos nesse processo de aprendizagem, certo? Então eu montei aqui um material para trabalhar com vocês. Esse aqui é o mesmo material que vocês vão encontrar na plataforma, certo? Então vamos mostrar aqui o passo a passo e as dúvidas que vão surgindo, a gente vai conversando, vão deixando aí que no momento que eu puder, eu respondo a todo mundo, certo? Não queremos nenhuma dúvida, por gentileza. Não existe nenhuma pergunta boba, todas as perguntas são importantes, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro encontro vai ser agora dia 11 de maio, então fiquem atentos, tá? Chamem os alunos a participarem, façam com que esses alunos possam então tirar essas dúvidas e ter essa relação com vocês em relação ao processo de aprendizagem cada vez melhor e saudável. Então a gente vai trazer nesse exato momento, por exemplo, metodologias ativas, uma aprendizagem livre. O que é isso? Então se o aluno vai fazer um trabalho desenvolvendo esse processo, então o tutor também tem que estar preparado para poder abraçar a oportunidade e poder auxiliar os nossos alunos. Então vejamos, a nossa equipe nesse momento, a professora Samaira Souza e a professora Alessandra Bezerra, que vai estar do outro lado da telinha, tirando as dúvidas de vocês, fazendo essa ponte, essa relação nossa, e que no próximo encontro vocês vão conhecer a professora Alessandra, porque é muito importante que esse processo aconteça. A nossa ementa contempla atividades que permitirão a integração dos alunos e profissionais de diversas áreas, aliando teoria e prática nas duas vertentes. Então isso a gente está fazendo o tempo todo. A disciplina de seminário temático, ela não está acontecendo tão somente prática, tá? Tem uma atividade, alunos desenvolvam. Não, ela está sendo orientada através de algumas teorias. Então, nesse momento, nós temos 3 unidades nessa disciplina 2 e cada unidade vai contemplar um conteúdo que vai direcionar o nosso aluno na realização da avaliação final. Então, oportunidade de empreender através de projetos pedagógicos, que é o que nós estamos fazendo, e de oferecer à comunidade local uma vivência científica e possibilidade de crescimento econômico. O mais interessante é que essa oportunidade de vivência científica, ela já vem acontecendo. Então, eu gostaria de parabenizar os nossos alunos do AP, que incentivados pela disciplina de seminário temático 1 e porque também são empreendedores, buscaram inserir o projeto da ideia empreendedora num artigo científico. E aí esse artigo científico foi para uma submissão, foi aceito e os meninos apresentaram isso num trabalho, num congresso. Então eu fico muito grata, fico muito feliz, porque é isso mesmo que nós queremos, que você saia da caixa, que você se transforme todos os dias, porque o aprendizado, ele só conclui quando o nosso comportamento muda, quando nós temos novas ações, novos direcionamentos. E isso é importante. O papel do tutor, nesse momento, é importantíssimo para que a nossa metodologia também seja concretizada. Nós temos uma ideia, lançamos essa ideia e vamos então agora mostrar para vocês. Material disponível na plataforma, todos os materiais estão disponíveis na plataforma. É tanto que aqui vocês vão ver materiais que foram printados. Então não tem aqui uma relação que a Samaira vai dizer uma informação e na plataforma vai ter outra, completamente diferente. Não vai acontecer isso. Se acontecer, pode mandar um e-mail para mim direcionando de que, olha, Samaira, você falou nisso, que a gente vai com certeza correr atrás para ver o que foi que aconteceu, tá? Então, os fóruns, 3 unidades, cada uma delas tem um fórum. É muito importante, eu vou debater o fórum daqui a pouquinho com vocês, lembrando que o fórum é um debate, é uma conversa, é uma oportunidade que nós temos de fazer com que o nosso aluno converse, que o nosso aluno tire dúvidas, que o nosso aluno comente a resposta de um outro.
Então, é importante que o tutor esteja atento, que aquela nota que você vai avaliar, se está pedindo lá um comentário, comente 2 respostas dos seus amigos, o aluno vai dizer o que ele tem a dizer e ele vai comentar respostas de mais 2. Tá? Então, se ele comentou só um, cutuca lá esse aluno, ô fulano de tal, legal aí, ó, você já respondeu, comentou a resposta do fulano de tal, fala o nome do aluno, isso é muito importante. Você já tem essa relação próxima com ele. E aí você diz, vamos comentar mais um, o que você acha da resposta de fulano de tal? Você também pode conduzir o aluno a essa resposta. Porque muitas vezes ele olha para o fórum, ele vê o enunciado, tá ali aquela ideia rápida para ele responder, mas ele não se liga que não é um comentário só. São 2 comentários que ele precisa fazer. Fiquem atentos porque eu vou estar observando isso também, tá? As atividades, nós temos atividades para desenvolver. Essas atividades, elas estão todas relacionadas com o conteúdo da unidade ou conteúdo do fórum. Então, tá tudo interligado, tá bom? É importante que vocês vejam, inclusive, os prazos das atividades, para que eles não sejam perdidos, não vai ser mudado o prazo de nenhuma atividade. Nós estamos começando aí com força total, tá? Tudo que a gente queria, na verdade, era ter esse encontro com vocês. Então, a partir de agora, nós temos que prosseguir. A avaliação, aí essa avaliação ela vem bem diferente, porque aí vamos trabalhar com muita criatividade e os alunos vão produzir um curta-metragem, ou pelo menos o que poderia ser uma ideia de um curta-metragem. Metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista. Então, ele é quem vai produzir, ele é quem vai mostrar para o tutor, ele é quem vai desenvolver o processo e ele é quem vai ser, na verdade, o grande avaliador disso tudo. Por quê? Porque ele tem um relatório para fazer após a gravação do curta-metragem para mostrar como é que foi essa relação dessa metodologia de curta-metragem com o conhecimento que nós adquirimos nesse seminário 2, nessa disciplina, certo? Então, é muito importante, pessoal, que todas as dúvidas sejam tiradas, tá bom? Vamos para frente. O que é que a gente tem mais aqui? O conteúdo programático, como é que as unidades foram divididas? A unidade 1 contempla somente inovação, a unidade 2, criatividade e inovação, e a unidade 3, estratégia e inovação. Agora, vocês vão ver o que tem em cada unidade. Como é que está o fórum? Como é que está a atividade? Qual é o material didático que foi direcionado e que está disponível para o nosso aluno? Vamos ver? Então, ó, a unidade 1. O primeiro fórum, ele trata exatamente do que é o curta-metragem. Olha, gente, como é interessante. Nós vamos começar do fim. Do fim. Se a avaliação do nosso aluno vai ser o curta-metragem, então vamos começar falando disso. Então, essa metodologia ativa, onde o aluno é o protagonista, ela vem de trás para frente, tá certo? Então, primeiro ele vai fazer uma pesquisa, olha só. Olá, pessoal, feliz 2019, bem-vindos ao nosso primeiro fórum da disciplina Seminário Temático 2. Responda o que se pede e, em seguida, comente a resposta de 2 colegas. Tutores, por favor, fiquem atentos. Ele vai comentar, ele vai dizer o que ele acha sobre a informação que vem logo a seguir e tem que comentar a resposta de 2 colegas. Samaira, eu vou ter que ir de aluno em aluno? Sim, vamos conversar aluno por aluno para que ele possa cumprir a atividade proposta. Tá certo? Então, o que a gente está perguntando para ele nesse fórum 1? De que forma uma atividade envolvendo a metodologia de um curta-metragem pode agregar valores, conhecimento e um melhor desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem de futuros administradores. Olha, nós não estamos falando, meus amigos, de outra pessoa, não. Nós estamos falando do nosso aluno bacharelando em administração. Então, esse aluno que buscamos que ele tenha uma visão de futuro, né? Buscamos que ele olhe de uma forma sistêmica e global, ele precisa, primeiramente, ler sobre o que é um curta-metragem e trazer essa metodologia para o processo de aprendizagem dele.
Por que ela é importante? Ela agrega valor de alguma forma? E aí você pode sugerir, Samaira, o que eu poderia debater com o meu aluno? Você gosta de filme? Gosto. Que tipo de filme? Isso. O que mais te chama a atenção no filme? Isso. Então vamos puxar naquele aluno exatamente características que são singular dele. E aí você vai poder dizer, você consegue aprender alguma coisa no filme? E aí, tutor, você pode inclusive falar de filmes clássicos que nós temos aí na administração e mostrar para ele que eles têm conteúdo. E isso é importante. E aí vem a nossa troca, né, de conhecimento. Porque aí, nesse exato momento, o aluno já está protagonizando. Ele está trazendo o saber dele, compartilhando com você, que é o tutor. Então, depois que ele responde isso, que ele comenta, olha, ele pode até dizer o seguinte, eu acho que essa vivência pode ser interessante. Tá bom, ele ainda está cru, não é? Não está errada a resposta dele, mas você pode instigá-lo. Você pode dizer, e como isso seria interessante? Para a disciplina, por exemplo, na área de finanças, na área de tecnologia, na área de empreendedorismo. E aí eu tenho certeza que você consegue buscar uma infinidade de filmes e o conteúdo que pode se aprender nele na internet e aí nos seus arquivos pessoais, tá certo? Porque a gente tem acesso a isso. Então é importante que o aluno pense isso, tá? Que ele saia daquele mundo de que eu só consigo aprender se o professor estiver ali comigo, cara crachá. Eu só consigo aprender se eu estiver com um livro aqui na minha mão. Eu só consigo aprender se... Estão entendendo? O aluno precisa compreender que através de um filme, de uma charge, de um gibi, ele também consegue aprender. Só que você precisa dar direcionamento para isso. E aí é o que a gente vai construir juntos. Então, o primeiro fórum está buscando exatamente uma resposta para o que ele vai ser avaliado no final da disciplina. Ele vai ter que produzir um curta-metragem. Agora, imagina que isso aqui já vai abrir assim, um leque de informações, uma chuva de ideias para esse aluno, quando ele já consegue visualizar que ele sim consegue aprender, agrega, ele tem conhecimento sobre isso, agrega valor na vida dele, na vida acadêmica e profissional, ele já começa a ter ideia. Poxa, então eu acho o seguinte, eu gosto muito da área de tecnologia, então eu acho já que essa ideia poderia acontecer dessa forma, porque os fóruns e as atividades estão interligadas e elas vão direcionar nosso aluno exatamente para ter uma ótima avaliação, que é o nosso curta-metragem, ok? Tudo bem até aqui? O Fórum 1 vai resgatar de imediato a avaliação. O aluno tem que dar a resposta dele e comentar a resposta de 2 colegas. Fiquem atentos. Se ele não comentar, você vai lá e diz, Samaira, olha, tua resposta tá legal, isso e aquilo outro, mas vamos comentar aqui a resposta do Allen. O Francisco também disse que discorda da resposta da Samaira, tá? O José disse que poderia até ser interessante assim, mas ele tem uma outra ideia. Então vamos fazer isso, porque o fórum, gente, é exatamente esse processo. Não é para o aluno chegar, colocar a sua resposta, o tutor olhou, avaliou, pronto, acabou. Tem que ter essa conversa, o fórum é para isso. É a parte mais dinâmica da plataforma, é no fórum. É diferente do e-mail, porque aí no e-mail você vai responder naquele tempo, naquele horário, vai ver a resposta, se quiser, o e-mail está direcionado só para você. O fórum está aberto para todos. Então fica o tutor em observação, fica o professor em observação, fica o aluno em observação, o coordenador, todo mundo participa, isso é muito importante. Voltando para a unidade 1, nós agora vamos apresentar para vocês a atividade 1, que está concordando com o Fórum 1. Prezado discente, a experiência em vivenciar um curta-metragem é sem dúvida algo criativo, inovador e enriquecedor para o processo ensino-aprendizagem. Amados, eu acabei de perguntar para ele lá no fórum, se um curta-metragem, a metodologia que a gente está trazendo, agrega ou não valor. E aqui na atividade eu já estou dizendo para ele que sim, que ela agrega valor. Então, se ele for conduzido para o processo de, primeiro, ler toda a plataforma, conhecer toda a disciplina, porque tem aluno que só vai olhar a plataforma para responder a atividade e acabou. Então, é um pedido que eu faço para você também. Alunos, nosso primeiro momento, por favor, vamos conhecer tudo que está na plataforma.
vejam tudo que foi colocado. Conheçam todos os fóruns, conheçam todas as atividades, vasculhem todos os materiais que estão lá. Por quê? Quando ele para para responder, ele vai conseguir associar, ei, lá na atividade 1 eu já consigo informações para responder o meu fórum. E aí ele não vai precisar ficar ligando para o outro colega e dizendo, fulano, como foi que tu respondeu aí? E aí fica naquele copia e cola. A gente não quer que isso aconteça, tá bom? Vamos instruir o nosso aluno. Primeiro, conheça a nossa plataforma. Por quê? Porque nós também temos como saber quem é o aluno no dia e hora que está acessando o material. Se ele apenas abriu a plataforma para mostrar que de uma certa forma estava lá, mas ele não fez o download de um material. Então, vamos acompanhar o nosso aluno. A educação à distância, ela tem, na verdade, esse grande objetivo que é incentivar o nosso aluno na sala de aula virtual. Porque esse contato que ele tem com essa sala de aula virtual, com essa plataforma, é exatamente o momento de conhecimento dele na didática que você está promovendo. Então, se você não vai instigá-lo, se você não vai mostrar para ele que aquele ali é o nosso melhor processo de comunicação, ele vai se afastando cada vez mais, vai adentrar ou vai abrir aquela plataforma ou aquela atividade nos últimos minutos do segundo tempo para poder responder. E ainda corre o risco de perder o prazo, tá? Então, aqui na atividade 2, eu digo para ele que o curta-metragem traz sim, né, oportunidade de aprendizado. Desta forma, pesquise e informe as referências que subsidiaram sua pesquisa. Ó, no seminário 1, nós tivemos atividades que os alunos respondiam, tá? Muitas vezes eles diziam até segundo fulano de tal, mas ele não me dava, por exemplo, o ano, não me dava o livro. Eu preciso da referência completa. Nós estamos também trabalhando com esse aluno, um aluno pesquisador. Então, ele está ali naquele momento de processo de aprendizagem e ele também precisa aprender a pesquisar. Então, é importante. Ele vai dizer que é segundo o Alberto Chiavenato, que eles gostam muito de usar? É de acordo com Maximiano, Vergara? Então, eu tenho que ter toda essa referência lá no material, livro, edição, página, se possível. Então, vamos conduzir o nosso aluno nesse direcionamento também? Vamos dar esse direcionamento para ele, por quê? Porque ele vai ter que utilizar as normas da ABNT em todo e qualquer lugar. Então, se ele já está, né, nesse processo de aprendizagem do módulo 2 do curso, vamos conduzi-lo dessa forma. Por quê? Pesquisas é que não vão faltar para ele fazer até finalizar o curso. Então, o que ele vai pesquisar? Olha só a primeira. O que é o curta-metragem? Olha que interessante. Se ele parar para pensar, ele não responde o fórum primeiro. Ele faz a atividade 1 primeiro, porque ele vai agora ter informações e vai voltar para o fórum já tendo muito mais argumento. Por quê? Porque logo em seguida eu pergunto, para que serve o curta-metragem? Qual é a história? Como é que começa isso? Quando foi que começou o curta-metragem? Como é que a gente pode fazê-lo? Como é que eu posso aprender através dessa metodologia? O que é que eu também posso ensinar? Olha aí, essa pergunta vem fazendo aquele trabalho de metodologia ativa, aprendizagem livre. Essa aprendizagem livre no sentido de que, o aluno pode começar pela atividade. Samara, mas o fórum não vem primeiro? Mas ele está livre para começar por onde ele quiser. Ele pode começar, inclusive, pela atividade 3. Não existe uma ordem, uma obrigatoriedade do que ele tem que seguir, tá certo? E aí, quando ele vem na letra E dizendo, o que é que eu posso aprender? Tá, aluno, tu aprende, mas tu pode multiplicar isso para alguém? Olha como ele vai se sentir aqui, né, feliz com essa pergunta, porque eu acredito que sim. Aluno, tu pode ensinar alguma coisa para alguém depois que tu aprendeu? E aí ele vai dizer, rapaz, eu posso sim, porque eu acho que até eu posso fazer algo lá no comércio do meu pai, eu acho que eu posso fazer algo diferente lá na empresa que eu trabalho. Eu estou pensando até na tarefa do meu filho da escola, que eu posso fazer algo diferente para o meu filho aprender. Então aqui nada mais, nada menos, ele vai estar multiplicando o saber, transmitindo aquilo que ele aprendeu. Então, e aí a gente fecha. Qual o principal aprendizado que posso ter com essa metodologia? Olha como todas as perguntas que foram inseridas aqui na atividade 1 vão agregar valor para o aluno responder o fórum.
Só que você não deve entregar isso de bandeja. Por isso que eu estou falando que nós temos que conduzir o nosso aluno. Vamos ler primeiro? Conheçam a unidade 1. Porque aí também é até uma forma de você fazer um planejamento de como você vai trabalhar com os seus alunos. Olha, gente, essa semana a gente vai trabalhar só a unidade 1. O que tem na unidade 1? Certo? Então tem o fórum que você pode conversar com ele, você pode abrir um chat ali mesmo na plataforma, nós temos essa possibilidade. E aí vocês vão tirando todas as dúvidas. E se ele ler realmente tudo que está na unidade, ele vai perceber que é muito mais negócio ele responder a atividade 1 vindo de trás para frente. Responde a atividade, depois é que ele vai para o fórum. Por quê? Porque ele vai ter que fazer uma pesquisa aqui na atividade 1. E aí ele consegue as informações e aí mata lá a charada do fórum 1, ok? Nessa unidade 1, nós temos um material que foi lançado para que o aluno também possa pesquisar alguma coisa do que está ali, não se limitando ao que está lá, tá bom? Não podemos limitar isso de forma alguma, pelo contrário, mostre para ele onde é que ele pode conseguir mais informações. Então, eu tenho aqui o material didático, foi colocado aqui, mais uma vez, o que é o seminário, e nós temos um material aqui tratando exclusivamente sobre inovação. Então, ó, atividades propostas, o Fórum 1, curta-metragem, o processo ensino-aprendizagem. Nós temos a atividade 2 e, achando que o processo pode ficar ainda melhor para ele responder à unidade 1 de forma assim, mais dinâmica, mais interessante, tem aí um roteirozinho sobre o curta-metragem. Como é que faz um curta-metragem? Como é que começa? Tá bom? Então, aqui foi apenas um material sobre curta-metragem que a gente colocou, mas que você, tutor, pode encontrar outras fontes aí, lança para esses meninos, para que essa atividade seja realizada da forma mais dinâmica possível. Eu já estou, assim, extremamente curiosa e ansiosa em ver o resultado. Por quê? Porque o resultado do seminário 1, gente, foi além do que nós fizemos a proposta, foi além do que a gente propôs, na verdade. O seminário 1 era para se mostrar uma ideia empreendedora. Então, ele ia falar o que era a ideia dele, no máximo, ia mostrar ali algum protótipo, do tipo, um logotipo, o nome que ele escolheu, dentro das diretrizes que foram dadas. E aí, os alunos mostram para a gente o produto pronto, logomarca, fizeram um slogan, mostraram assim uma linha de produtos que eles conseguiram construir e que eu sei que foi com a sua ajuda, por isso que deu tudo certo, tá? Então isso é muito importante, porque agora, nesse curta, eu vou falar dessa avaliação daqui a pouco, ele vai concretizar essa ideia. Samaira, mas ele já apresentou o produto, ele se antecipou, porque quis, porque ele é ótimo. Agora ele vai se tornar excelente, porque aí ele vai ter que mostrar agora esse processo empresarial acontece, tá? Ele pode escolher uma cena, e aí vamos falar disso daqui a pouco, não vamos antecipar não, tá bom? Então, ó, vamos aqui fazer um feedback, unidade 1, um fórum, uma atividade, material didático disponível e as atividades propostas estão todas aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vamos conhecer agora a unidade 2. A unidade 2 também... Lembrando, pessoal, que cada uma das unidades, inclusive a própria disciplina em si, na plataforma, ela tem uma apresentação. Então, tem lá uma apresentação falando o que é o Seminário Temático 2, é o início da disciplina. Na unidade 1, vem falando sobre o que é inovação. Na unidade 2, vem falando um pouco sobre o tema dela, né, que é criatividade e inovação. E na unidade 3 também, do mesmo jeito. Então, não foi lançado atividade, foi lançado fórum, sem nenhum direcionamento. Foi tudo pensado, tá, nesse processo de aprendizagem para o curta-metragem. O Fórum 2, ele também traz, né, ele faz o pedido para que o aluno comente, ó, comente apenas o exemplo de 2 colegas. Então, ele vai fazer o quê? Qual a diferença entre criatividade e inovação? Tem diferença? Não sei se tem diferença. E aí, o que que a gente vai fazer? Aluno, olha só, dá uma lida no material que está na plataforma. Aluno, olha só, encontrei mais essa informação, vê aí, tá? Porque aqui, ó, tá uma resposta muito direta.
criatividade e inovação. Ele pode partir do princípio do que ele acha, e aí a gente vai avaliar, mas ele pode partir do princípio de que, segundo fulano dos anzóis, criatividade é isso, isso e isso. E é o nosso momento. Se ele colocou só lá, segundo Souza, que Souza é esse? Tá? Pede para ele colocar a referência completa, ok? São esses pequenos detalhes que vão fazer com que esse aluno possa pesquisar de uma forma mais eficiente. Então, ó, criatividade e inovação se assemelham? Se diferenciam? O que é que ele está pedindo aqui? Exemplifique, ok? Então, aqui vai ser o momento de olhar esses exemplos para você poder avaliar qual o grau de entendimento desses meninos em relação à temática proposta na unidade 2. Porque na unidade 1 falou só apenas sobre inovação. Agora, na unidade 2, vamos fazer uma relação criatividade e inovação. Então, vamos preparar esses meninos, porque às vezes até as respostas dos fóruns, elas são assim tão secas, tão direta. Sabe aquela sensação assim, às vezes, preguiça, me interra com preguiça. Então não vamos fazer com que isso aconteça, não. Tá? Vamos promover o melhor fórum, o melhor debate. O processo de construção também é nosso, também é do professor. O exemplo que esse aluno pode citar aqui nesse fórum, provavelmente vai ser, professor, um exemplo que você vai utilizar lá na sua sala de aula presencial. Olha só, é um processo de troca, é um processo de aprendizagem. Então, por isso a gente precisa perceber, peraí, mas ele está confundindo aqui criatividade com invenção. Será essa a mesma coisa? O que é inventar? O que é criar? Tá? Então, vamos também ler um pouco sobre esses materiais antes para conduzir uma resposta mais assertiva para o nosso aluno. Esse aqui é o nosso fórum 2. O que é que traz aí a nossa atividade 2, contemplando essa unidade? Prezado discente, este é um momento importante para a disciplina Seminário Temático 2. Momento este para desenvolvermos e trabalharmos sua criatividade e o poder inovador que ela pode gerar. Ó, lá no fórum eu falo sobre criatividade e inovação. A atividade já me traz aqui uma afirmativa sobre criatividade e o poder de inovar que a criatividade me dá, o poder inovador que a criatividade pode me dar. Tá vendo como ele pode começar de trás para frente? Não existe uma ordem obrigatória que ele tem que começar lá pelo fórum. Pessoal, as atividades estão direcionando o nosso aluno para o fórum. Mas eu não quero que você diga isso para ele. Você tem que dizer para ele ler o que tem na plataforma. Porque se ele fizer a leitura, com certeza vai ser o aluno que você vai conseguir ver a resposta e pontuar da melhor forma possível, porque ele leu, se preparou e deixou o material ali bem legal, tá bom? Agora, se ele não for ler e for responder somente no dia ou nos últimos 20 minutos do segundo tempo, o que vai acontecer é que ele não vai se ligar que uma atividade complementava a outra. Usando o e-book, menino que é e-book, né, professor? Ó, vamos trazer aí essa linguagem. Estamos falando de inovação, estamos falando de criatividade, estamos fazendo um processo totalmente com novas ferramentas, né, tecnológicas. Então, o e-book, o livro que foi disponibilizado, existe um livro lá na plataforma para você ler, tá? Tem algo lá importante. Só que aqui na atividade eu estou direcionando o que eu quero. Olha só. O livro está lá, ele se chama Criatividade e Inovação, de Ed Marques. Desenvolva um texto dissertativo. Aqui eu também quero a atenção do meu tutor. O que é um texto dissertativo? Quais as características do texto dissertativo? Como que eu construo um texto dissertativo? Qual a diferença da dissertação para a narração? Como é isso aqui? Então, tutor, entramos mais uma vez no processo de aprendizagem com o nosso aluno. Olha, gente, eu estou vendo que a atividade 2 pede aí uma dissertação. Vocês sabem quais são os elementos da dissertação? Você sabe o que é, na verdade, dissertar? E aí você vai resgatando logo esse conhecimento prévio do nosso aluno, entende que ele sabe ou que ele precisa saber um pouco mais ou que ele não sabe de jeito nenhum, e você, tutor, agrega valor
mandando para esses alunos ou disponibilizando para esses alunos materiais que digam que é isso. Porque não dá tempo na plataforma toda a gente direcionar a atividade e ter que mandar materiais de cada uma delas. Não dá tempo. Por isso que a gente tem que ter essa relação aqui de troca, tá? Então, se você puder direcionar o nosso aluno sobre o que é uma dissertação, os elementos da dissertação, vai ficar show de bola para ele responder isso aqui, bom? E aí eu digo também, eu só preciso de uma lauda cheia, Então, ela vai ter no máximo, o quê? 25 linhas, ok? Eu também digo isso aqui, ó, não tá solto não. 25 linhas. Não precisa de capa, tá aqui, ó, sem capa. Apenas uma lauda, uma folha, né? E no mínimo 25 linhas. O que deve conter? Ele vai fazer aí essa mini dissertação, né? Então, uma introdução aí. E ele vai dar o que, gente? Ó, o título, conceito e diferenciação de criatividade e inovação, exemplos de cada uma delas, as vantagens competitivas de uma empresa que cria e que inova, e o cenário atual em que vivemos. Qual é o seu olhar? Qual é a sua visão diante do que está aí ao seu redor? Esse ao redor não precisa ser do mundo, não. Lá do lugar onde ele está morando, ou trabalhando, ou estudando. E mais, isso aqui é apenas um direcionamento do que pode ter no texto dele, certo? Apenas um direcionamento do que deve ter no texto dele. Ele pode encontrar mais informações. Ele pode agregar muito mais em 25 linhas, aí é no mínimo. Se ele conseguir fazer 30 aí, tá tudo tranquilo. Então, assim, é importante que ele receba a instrução, mas que ele seja conduzido para criar também. Tá? O cenário de criatividade também deve ser proposto por nós, né? Pelos professores, pelos tutores. Então, essa aqui já começa a ficar um pouco mais séria, né? A nossa atividade. A primeira é apenas uma pesquisa aleatória, mas que pede as referências. E aqui na atividade 2, pedimos o quê? Faz aí uma pesquisa sobre os temas, lê o livro que está lá na plataforma sobre inovação e criatividade, tira de lá algumas informações como letra A, B, C, D. Aliás, A não, porque o título vai ser dado por ele. Mas sobre B, C, D, E, e ele vai criando aí conteúdo para essa dissertação acontecer. Lembrando que nós temos papel fundamental também nesse processo. Então, dá esse direcionamento. O que é a dissertação? Como é que ela pode acontecer? Quais são os elementos? Eu gosto de chamar atenção em relação a isso, porque às vezes nós cobramos do nosso aluno aquilo que não instruímos. Então, fica um pouco complicado para você cobrar se você não o ensinou. Mas, depois que você o instrui, aí o momento da cobrança pode sim acontecer. Então, imagina que aí ele vai escrever um texto qualquer, ele pode fazer um resumo, acho que é uma dissertação, ele pode fazer um rascunho de resumo, pode achar que é uma dissertação. Então, vamos mostrar para ele quais são os elementos, tá? Isso é muito importante. E digo mais, professores, nós aprendemos isso também. Na medida, essa troca é um momento maravilhoso, porque à medida em que você está ensinando, você também está aprendendo. E aqui na montagem mesmo do material, vocês não têm ideia do quanto que eu também aprendo quando eu estou tentando dizer para vocês que essa ideia acontece, que essa ideia aqui pode fluir, tá? Então, nós temos aí uma infinidade de ferramentas metodológicas onde o nosso aluno pode ter um aprendizado diferente. E vamos propor isso então para eles. O Seminário 2 veio aí com essa missão. Quais são os materiais? O que é que tem lá? Vamos mostrar para o nosso aluno um vídeo bem interessante, que é sobre o processo de admissão, processo seletivo para trainee da cerveja Heineken. E aí lá, acredito que muitos de vocês já conheceram, esse vídeo aparece muito em treinamento, mas qual é o intuito disso? Pergunta para o aluno o que foi que ele aprendeu, qual é o conteúdo que ele consegue encontrar nesse material, não dê nada de mão beijada. O vídeo está aqui, ele vai assistir, você vai assistir, promove uma conversa disso. Gente, e aí, quem já assistiu? Quem assistiu o vídeo que está na plataforma? Quais são os principais assuntos, né? O principal conteúdo daquele vídeo?
Então, aqui ele vai encontrar muita coisa. E eu quero que você, tutor, pergunte isso para esse aluno. Vamos instigá-lo. Material tem, tá certo? Então, aqui nós temos uma ideia nova de como fazer um processo de recrutamento, né? Um processo de seleção. A unidade 3 finaliza a disciplina. Ela começa, né? Lembra que eu falei para vocês que a unidade 1, aliás, a disciplina, a unidade 1, unidade 2 e 3, elas começam com uma apresentação. Então, aqui, ó, essa daqui é a apresentação. Ficou feia, né, essa letra? Mas ainda bem que vocês estão ouvindo. É a apresentação da unidade 3, certo? E a unidade 3, ela vai trazer aí, ó, vamos lembrar, falamos de inovação, falamos de criatividade e inovação e agora vamos falar de estratégia e inovação. E aí também estamos trazendo aqui, ó, um históricozinho sobre a estratégia do Oceano Azul. Samaira não lembro, Samaira nunca vi, já ouvi falar, mas eu não lembro. Ah, eu já participei de uma roda de conversa, o professor fez a gente ler, foi um livro mesmo e tudo. Faz isso. Faz uma leitura prévia, vê o material que também está na plataforma, porque ele também é seu, todo mundo tem acesso a ele, lê o que tem lá para você poder conduzir o nosso aluno a partir de agora. Olha só, por quê? Porque aqui no Fórum 1, que ele fala de estratégia e inovação, eu digo assim, ó, após conhecer a estratégia do Oceano Azul, gente, após conhecer. Então, se não fizer a leitura, vai falar disso como? O vendedor. Vamos lembrar do vendedor. Você consegue vender aquilo que você não conhece? Você tem propriedade, você tem segurança para vender aquilo que você não conhece? Você vai conseguir ter credibilidade com o cliente que está ali na tua frente, vendo pela primeira vez aquele produto ou aquele serviço? Tá? E quando você tem conhecimento prévio, o seu argumento é melhor? A sua voz fica melhor? O seu posicionamento fica melhor? A atividade precisa disso também. Então, se aqui eu digo, após conhecer a estratégia do Oceano Azul, aí isso já aconteceu, porque você já conduziu o nosso aluno na leitura. E aí você também já recapitulou, porque eu sei que você já sabe, recapitulou a história, do que se trata, né? Do que se trata a estratégia do Oceano Azul. Então, nós temos aqui, ó, como você e sua equipe, ah, Samaira, já entendi. Esse fórum aqui, então, vai ser em conjunto. Exatamente, certo? O Fórum 3 é um fórum diferente do Fórum 1 e do Fórum 2. Por quê? O Fórum 3, eles vão trazer um trabalho em equipe. Por quê? Eles vão ficar atentos à resposta. E aqui eu já dou um exemplo, ó. Após conhecer a estratégia do Oceano Azul, como você e sua equipe pode relacioná-lo com o seu modelo de negócio? Existe relação? Vamos começar. O que é a estratégia do Oceano Azul? O que o livro, o que o autor quer dizer? É isso. Beleza. Vamos associar o que é o nosso empreendimento? O que foi a nossa ideia empreendedora? Em que momento existe alguma relação? Eu encontro essas palavras ou o conteúdo do Oceano Azul aqui? E aí o que vai acontecer? Cada equipe irá discutir a temática com o seu grupo. Por exemplo, no teu polo tem 3 equipes, são 3 empresas, tem 3 ideias empreendedoras. Então, o que vai acontecer? Nós podemos, o tutor pode fazer isso, coloca a equipe sacola sustentável, aí ele coloca mais embaixo, né? Olha aqui o exemplo que eu botei, equipe xadrez, aí todos vão responder da equipe xadrez somente aqui, onde tem equipe xadrez, essa relação. Samaira, vai se repetir, não tem problema algum, não tem problema algum. Eles estão conversando entre si, você entende? Agora, cada aluno tem que escrever a sua resposta para que ele seja avaliado, entendeu? A diferença é que você vai construir ali no próprio fórum uma ordem, né? Você vai organizar a fala desse aluno.
E aí a equipe azul comenta sobre a sua resposta, ou seja, a relação da estratégia do Oceano Azul, se existe, se tem ou não tem, ou poderá ter, ou nunca vai ter, não tem nada a ver com o meu empreendimento, com a minha ideia empreendedora. E a equipe Oi também vai fazer a mesma coisa. Samaira, mas na minha sala, no meu polo, eu tenho 6 equipes. Do mesmo jeito. Você vai separar, você vai organizar. No próprio fórum, você tem como colocar, porque inclusive eu escrevi algumas na passada, com as letras coloridas. Então você pode fazer isso, porque aí você organiza ainda melhor. Então você pode colocar o nome do empreendimento, tá, de azul, o outro de verde, de vermelho, de cores que possam identificar. Tá certo? Vocês conseguiram compreender o que vai acontecer no fórum 3? Não? Vou explicar de novo. Cada aluno vai responder no seu acesso, no seu login. Só que você, tutor, já vai preparar esse espaço ali, ou o próprio aluno, o primeiro que responder, tá? Você também é quem vai conduzir, você é quem vai dizer como é que isso pode acontecer. Isso pode ser feito por você, tutor, tá? Se você gosta, não, eu gosto de tomar essa iniciativa, eu vou organizar aqui, eu já conheço a minha turma, então eu sei como é que isso funciona. Ou não, a minha turma, isso aí vai ficar legal, eu vou pedir para cada líder de cada grupo colocar o nome do empreendimento, né, da ideia empreendedora em negrito, e cada aluno vai responder, não solto de forma aleatória, ele vai lá de novo, ele busca lá no fórum, procura lá, peraí, cadê a resposta do meu grupo? É nessa, pronto. E aí ele responde lá. O que você pode fazer é, de repente, se você quiser ver quem é que está respondendo, na verdade o fórum vai te mostrar isso. Cada vez que ele responder lá, fica registrado que ele teve aquela ação, que ele fez aquela atividade. Então aqui é uma forma já diferente dele conversar conosco sobre o assunto proposto na ferramenta do fórum. Por quê? Para ele sair daquela rotina de que ele entra, coloca a sua resposta, às vezes comenta de outro, às vezes não comenta, tá? E aqui eles vão agora realmente conversar juntos. Samaira, vai ficar uma bagunça. Vamos ver para crer, tá certo? Porque o importante é que ele vai ser avaliado, ele vai participar e você é quem conduz como é que você quer que isso aconteça. Então esse fórum vai ser diferente porque vai aqui estar separado o nome das ideias empreendedoras e os grupos vão respondendo, né, dentro daquele espaço. Tudo bem? Entenderam aí direitinho? Bom, então vamos aqui encerrar a unidade 3, mostrando qual é a atividade que está sendo proposta nela. Então, ó, ainda sobre a estratégia do Oceano Azul, mais o modelo disponível, né, sobre uma resenha crítica. Olha aí. Ah, Samaira, peraí. O livro, o aluno já leu, eu já conheço, já fizemos um ótimo debate, teve o fórum que me fez ter aí a certeza do que o meu aluno entendeu e onde é que eu posso agregar mais informações, trazer mais informações para ele. E agora a resenha crítica. Vamos lembrar lá da dissertação, né? Vamos trazer para o nosso aluno o que é uma resenha. Samaira, eu não quero me aprofundar falando dos tipos de resenha. Eu posso falar só da crítica? Fala só da crítica. Porque aqui também vai ter um modelo. Então, ele não vai se desesperar tanto. Ele vai se desesperar sim, porque ele está sendo, né, chamado a escrever. E ele não quer. Mas nós estamos formando, né, futuros administradores e ele precisa ler, escrever, analisar. Ele precisa pesquisar para que isso possa acontecer. E aí, ele vai, então, fazer o quê? Prezado discente, faça uma leitura do livro A Estratégia do Oceano Azul. Vocês estão vendo por que eu estou pedindo para vocês conduzirem o nosso aluno para fazerem uma leitura prévia do que existe na plataforma, porque ele precisa administrar o tempo deles. Eles precisam administrar o tempo deles e você, tutor, vai ter que planejar como é que você vai cobrar isso do nosso aluno. Aí entra a sua parte de organizar essa disciplina. Depois vão dirigir juntos e depois vão fazer o controle com os prazos de cada uma das atividades e fóruns.
Então é importante, porque se ele precisa ler esse livro aqui sobre a estratégia do Oceano Azul, aí precisa de tempo. Não diga para ele logo o seguinte: não me procure, não venha querer tirar dúvida nos 20 minutos do segundo tempo. Se fizer a leitura antecipada, nós teremos tempo suficiente para discutir, né? Pesquisar de novo, fazer, refazer. Agora, no último tempo, não tem como ajudar. Não dá para ajudar porque acabou. E a única coisa que a gente não vai poder controlar, ou seja, voltar, vai ser no tempo. Tá bom? Vamos voltar assim no tempo vendo as filmagens, aí é uma outra coisa. Então é importante que ele vai, sim, né, ele vai resenhar abordando o quê? A parte 1 do capítulo 1 e 2. Ele está sendo direcionado. O livro é grande, tem muitas informações. Então aqui não está pedindo tudo que tem lá. Aqui está dizendo, ó, da parte 1, o capítulo 1 e 2. E a parte 3, usando apenas o capítulo 9. Amados, o nome apenas. Da parte 1, capítulo 1 e 2. E da parte 3 do livro, ele vai pular lá para o capítulo 9. É somente ele que eu quero. E aí ele, em seguida, vai baixar o modelo de resenha crítica disponível na plataforma. Olha aqui, ó. Tá aqui o modelo. Mas se você, tutor, encontrou um modelo mais enxuto, com o mesmo direcionamento de resenha crítica de fato, e que você possa disponibilizar para a turma, não tem problema. Samaira, é obrigatório usar esse modelo que está aqui? Não é obrigatório. Não tem escrito aqui, ó, usa obrigatoriamente o modelo da plataforma. Não, não. Aprendizagem livre. Encontrei um material mais enxuto, né? Um material mais direto, um material melhor elaborado de repente. Isso também pode acontecer. O aluno pode encontrar materiais bem melhores do que os nossos. A vida é uma troca. Então você vai pegar e vai só pedir para conhecer. Deixa eu dar uma olhada, né, nesse material então que você conseguiu, meu aluno. Vai olhar, se você confirma que aquele modelo é de fato de uma resenha crítica, mãos à obra, manda ele fazer, manda ele construir, tá certo? E aí, formatação conforme modelo, que esse modelo aqui ele já traz a formatação, mas você pode ter, né? Segundo também, ABNT. Então, a unidade 2 e a unidade 3 trazem aí uma atividade onde o aluno vai ter que colocar a mão na massa mesmo, tá bom? Mesmo, com o teu direcionamento para uma dissertação e o outro para uma resenha crítica, tá bom? O material que ele vai encontrar lá na unidade 3 é o próprio livro. Olha aqui o danado, o tão falado, a estratégia do Oceano Azul. Então, ele não vai ter nada que ele não esteja sendo direcionado para realizar aquela atividade ou aquele fórum, certo? Bom, vou dar uns minutinhos apenas, uns segundinhos apenas de intervalo, para descansar aqui a voz um pouco, e aí eu retorno mostrando para vocês como é que a avaliação do curta-metragem vai acontecer, certo? Volto já já. Bom, então voltamos aqui o nosso nivelamento, e aí vamos conhecer agora, pessoal, o que nós temos aí como avaliação, como é que ela vai acontecer. Então, a nota 1 vai ser o somatório das 3 atividades, a atividade 1, 2 e 3. A nota 2 vai ser o somatório dos 3 fóruns. E a nota 3 vai ser exatamente o que? A prova presencial. Samaira, mas o que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho os alunos, né, os meninos que estão afastados aí por licença, atestado de saúde, né, licença maternidade, o que vai acontecer com esses meninos? Bom, é importante que vocês saibam o seguinte, ó, esses alunos não vão ficar sem desenvolver a atividade. Então, nós temos 2 encontros. O encontro do dia 11, nós temos um encontro, né, no final do mês. Então, o encontro do dia 11, diante de tudo que está sendo proposto nas 3 unidades, naquele dia, no dia do encontro, lá na casa dele, onde ele estiver, ele vai desenvolver um trabalho, uma pesquisa sobre criatividade, inovação, tecnologia, estratégia, e vai fazer um documentozinho
né, de no mínimo 5 laudas. Terminou ali, ó, o horário do encontro, ele tem até o final do encontro daquele dia para encaminhar para o tutor. Encaminhou para o tutor naquele dia. Vou mandar antes. É para mandar no dia da atividade. Porque supõe-se que você naquele momento também está em atividade, também está em aula, também está produzindo. Você só não pode estar na casa. Então, na sua casa, você vai desenvolvendo aí esse material. E você pode planejar a realização desse material, a elaboração desse material durante a semana, para só montá-lo no dia da aula, certo? Então, isso vai acontecer para o dia 11. E para o encontro seguinte, eu acredito que dia 25, né, de maio, nós temos aí a realização da nossa avaliação. E aí, também os nossos alunos que não poderão estar em sala de aula, vão construir um curta-metragem. Samaira, o que ele pode fazer? Se coincidir no seu polo de ter 1 ou 2 alunos e eles possam se encontrar, podem fazer os 2. Um só aluno também pode fazer, não tem problema. E aí ele pode usar os vizinhos, a família, para realizar aquela atividade, do mesmo jeito como se ele estivesse fazendo ao vivo, lá mesmo, né, no polo, tá bom? Então, vocês também vão receber essas atividades, já foi passado para a coordenação e cada tutor vai receber esse direcionamento de como é que vai acontecer de fato, tá bom? Aqui a gente tem na nota 3 a segunda chamada, se houver. E aí isso também tem que ser avaliado, né, para que possa o processo ser ou não deferido. Esta será a nossa metodologia de avaliação. Começando de novo o quê? De trás para frente. Então, muitas vezes se começa pelos fóruns, né, o aluno. Então, acelera. Mostra para esse menino, primeiro, tem que cumprir os prazos das atividades. Segundo, leia tudo que tem, faça todas elas. Por quê? Porque ela conta como a sua primeira nota. A segunda nota, os 3 fóruns. E a terceira nota, a prova presencial, que vai ser o nosso curta-metragem, certo? Temos aí, então, o nosso sistema de avaliação, ok? Bom, a avaliação presencial, como é que vai ser esse curta-metragem? Vocês vão ter que montar aí todo esse cenário. Vão ter que organizar, a partir da pesquisa de vocês lá atrás, o que é um curta-metragem, tá? O que é a nossa ideia empreendedora, o que é que nós imaginamos, o que foi que a gente apresentou no seminário 1, o que é que nós trouxemos para cá. E aí você vai, então, direcionar, né, a partir da definição. Então, vamos lá. A metragem é a pré-produção, é a primeira etapa do processo. É tornar uma ideia em algo concreto. Tivemos uma ideia lá no seminário 1. E aí vamos fazer um pedacinho de algo atual, de uma realidade, na verdade, né, aumentada, porque vai estar ali apenas uma ideia no primeiro e agora a gente vai mostrar a realidade. O que é o nosso negócio? Como é que ele funciona? Como ele poderia funcionar? Mostre aí uma etapa da tua negociação, uma etapa do processo empresarial dessa tua ideia empreendedora. A venda de um cliente, um processo de seleção, uma compra, a logística, a organização da tua loja, o recebimento de mercadoria, a embalagem de mercadoria, a própria produção, né, do teu produto. Então, mostra só uma coisa só, um pedacinho de algo que em 30 segundos, eu não lembro qual é o tempo, mas aí a gente vai ver daqui a pouco, você tem esse tempo para você poder gravar esse material. E não é feito de forma aleatória, não. Por quê? Porque o aluno vai ter o direcionamento. Gravando 1, 2, 3. Ah, Samaira, tem aqui um vídeo. Tem. Tem um vídeo aqui onde o nosso aluno vai poder compreender, se ele ainda não entendeu, algumas etapas, segundo outros estudiosos, como é que um curta-metragem deve acontecer. Por onde é que ele começa, quais são as etapas, o que é importante ter, o que é importante não ter. Samaira, tem que fazer tudo o que está lá? Não, não precisa fazer tudo o que está lá. Absorve o que há de melhor nessa informação que está aqui e coloca a tua ideia, concretiza, na verdade, a tua ideia. Porque, segundo o nosso conceito, é uma pré-produção,
é uma etapa do processo, por isso você tem que dizer para o seu aluno, qual é o processo? Vamos lá, qual a tua ideia empreendedora? A minha ideia empreendedora é trabalhar com castanha de caju. Beleza. Então, como é que funcionaria a tua empresa na prática? Quais são as etapas? Quais processos poderiam ter ali dentro? O que vocês poderiam pegar como um pedacinho de uma dessas etapas para concretizar, para gravar, para mostrá-la? Vamos supor, né, gente? Se fosse para acontecer, como é que seria? Se ela existisse de fato, como é que seria? Tá bom? Então, vamos começar a partir disso. E aí, o aluno tem também um direcionamento de como é que ele vai fazer. Então, ó, primeiro, tem uma ideia para o curta-metragem. Ideia. Só que essa ideia, você vai ter que mostrar para essa ideia, ou conduzi-lo para que essa ideia aconteça no decorrer da disciplina. Porque aí quando chegar lá no dia do presencial, ele já levou tudo, ele já tem todo o material, ele já tem o roteiro, ele já tem cenário e tudo, ele vai só mostrar como é que aquilo ali vai acontecer, tá bom? Então eles vão ensinar mesmo, vão colocar em prática, vão mostrar uma realidade que pra gente estava só no papel, era apenas uma ideia. Então, escreva o roteiro, procure por roteiros na internet. O que é um roteiro? Como é que a gente pode fazer? Porque assim, gente, tem que ter direcionamento. Início, meio e fim. Croquete. Por onde é que começa? Tá? Então, tem que dar essa noção. Faça um storyboard, né? Ou seja, os quadrinhos. Posso fazer isso? Pode fazer. Eu lembro que na formatura, e nós tivemos assim, algumas pessoas extremamente criativas. E o nosso convite de formatura, ele foi primeiramente todo desenhado. E aí ele tinha imagens nossas bebês, tinha a imagem da época e tinha a imagem de como nós poderíamos estar, né, no futuro. Então, assim, foi bem legal. Só que um colega primeiro desenhou, rabiscou tudo isso. Aí foi que nós levamos para uma gráfica e concretizamos aquela ideia no papel. E aqui você vai tirar do papel e vai gravar aquela cena, tá certo? Como? Vamos gravar com o quê? Com essa ferramenta aqui, ó. Esta ferramenta aqui, que acredito que 99% da turma tenha. Tem ou não tem? Essa ferramenta aqui, ela vai vir agora para a nossa sala de aula como uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta para o nosso processo de aprendizagem. Exatamente. Vamos filmar, vamos fazer fotos utilizando o celular. É o momento em que ele não é o nosso vilão. Nós não vamos ficar brigando com ele. Ei, desliga o WhatsApp, aí faz isso. Vamos pedir, liguem aí, vamos lá, todo mundo aí aciona o WhatsApp do grupo, manda todo mundo agora ao mesmo tempo. Você, tutor, agora é quem vai dar as ordens, tá bom? Para fazer uso desse material. E aí, ó, procure locações, essa locação, o melhor lugar, direciona para ele. Ele vai ficar desesperado, entendeu? Ah, por onde é que eu vou começar? Eu sei lá como é que eu vou fazer. Que locação é essa? Gente, pode ser aqui, ó, o cantinho de uma sala, o jardim lá da tua casa, a frente do comércio do seu João, a escadaria da igreja, sabe? Lá no mercado, depende do que é a tua ideia empreendedora. E também, lógico, né, gente? Qual é o roteiro? Qual é a etapa do processo da tua ideia empreendedora, do teu negócio, que a tua equipe vai querer mostrar? O que dentro do teu negócio vocês podem fazer uma gravação mostrando como seria isso na prática? Entenderam? O aluno vai mostrar na prática, ou seja, ele vai simular, vai fazer uma gravação de como é que seria o processo dele naquilo ali. Pode ser o processo de venda, tá bom? E aí ele precisa ter o quê? Ele vai precisar ter os atores, vai precisar ter o vestuário, tá bom? Ah, eu quero fazer algo aí lá nos anos 30, quero fazer, vou gravar algo como se fosse aí na década de 90, tá em alta, né? A década de 90, em algumas emissoras que eu tenho para mostrar. Gente, olha, eu tenho tanta ideia, eu tenho tanta vontade de que acontecesse isso, um grupo fizesse sobre isso, aquilo, mas eu não posso induzir o aluno a realizar. Não posso.
tá bom? Não posso. Por isso que tem aqui, ó, as informações de como fazê-la e ele vai ter que pesquisar e ele vai ter que desenvolver. Gente, os nossos alunos são extremamente criativos, sabe? Ideias maravilhosas. Diga e repita a vocês, eu fiquei extremamente feliz e é porque eu estive aqui mesmo, em Teresina, acompanhando a equipe daqui. Então foram trabalhos belíssimos, vi fotos, vi filmagem das outras equipes, dos outros polos, não vi de todos. Mas é muito importante que esse processo aconteça, porque eles são capazes, sim, de realizar este excelente trabalho. É tanto que aquilo que a gente queria desenvolver só em sala de aula gerou um artigo científico e foi participar de um congresso. Então, o que mais nós somos capazes de fazer para incentivar o nosso aluno e, principalmente, fazer com que ele acredite que ele também pode ensinar? E isso é importante, tá? A gravação em si, ok? Tem o tempo, tem todas as informações de como é que ele vai poder gravar. Rever a gravação, que aí ele pode, né, rever se precisa mudar, melhorar alguma coisa. E otimizar esses detalhes. De repente ele, mas depois que a gente gravou, eu tô percebendo que esse fundo aqui não ficou tão legal. Então grava de novo, muda aí, às vezes é a cor da camisa, às vezes é o fundo mesmo. E aquilo que você queria mostrar não deu certo. Porque a mão não ficou legal, botou a mão mais em cima, era bom se ficar só assim para mostrar as unhas, porque a gente está trabalhando com unhas decoradas e tudo. Então isso vai depender muito do que é a ideia empreendedora de vocês. Então esse pequeno roteiro aqui de como fazer, os nossos alunos conseguem através desse link, que também está disponível lá na plataforma. O direcionamento do link é exatamente o que nós temos aqui, lá tem muito mais, aqui eu peguei apenas um esboço do que poderia ter, inclusive foi isso que eu fiz, olha só. Assisti o vídeo, vi tudo que tinha lá, li tudo que tinha e trouxe para cá um resumo. Você também pode fazer isso, ou o aluno pode fazer isso pela equipe dele, tá certo? Bom, e aqui entra, na verdade, tudo que vem por trás de toda essa proposta nova do Seminário Temático 2. Tá? Então, quando a gente fala que neste exato momento o aluno é o protagonista, ele é quem vai ler sobre o assunto, vai realizar e vai nos mostrar, nós estamos promovendo a esse aluno um modelo de aprendizado diferente, um modelo de aprendizagem hoje que está em alta. E aí eu trouxe aqui um pouco para vocês, acredito que muitos de vocês já conheçam, e aí vocês vão entender um pouco mais por que essa proposta ela vem trazendo muito mais essa prática, né, do que a anterior. O que são metodologias ativas? O modelo mais conhecido e praticado nas instituições de ensino é aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicação e avaliações e trabalhos. Esse é o modelo tradicional. Esse método é conhecido como método passivo, pois nele quem é o protagonista é o professor. Já na metodologia ativa, este indivíduo aqui, chamado aluno, é o personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Por isso que, nesse Seminário 2, a forma como eles serão avaliados, que é com a construção de um curta-metragem, ela está sendo cobrada como fora e como atividade o tempo todo, para a gente poder fortalecer o sentido de que a ferramenta traz sim e agrega valor para os nossos alunos e também para os professores. Então, o método que a gente está trabalhando nessa disciplina é esse. Tá? A UAP vem trabalhar agora, nesse exato momento, na disciplina Seminário Temático 2 especialmente, com as metodologias ativas, que o aluno deixa, ele sai dos bastidores, né? E o professor, não é que o professor, gente, ninguém vai trabalhar, o professor agora fica para trás, o aluno não é quem manda, não é isso. É você agora dar oportunidade para ele dizer o que ele sabe, para ele pesquisar o que ele também. Isso. Pega valor. Pode trazer um tema que para ele, que ele gostaria que você discutisse um pouco aquilo em sala de aula,
pode ter muito a ver com o conteúdo que você está lecionando naquele exato momento, tá bom? Então, vamos falar um pouco mais sobre essas metodologias. Como é que os alunos realmente aprendem? Um estudioso, psiquiatra americano William Glasser, ele traz então aqui pra gente, na verdade existe uma pirâmide, vocês vão encontrar muito isso na internet, uma pirâmide que ela foi adaptada, foi melhorada, mas o intuito por que eu trouxe aqui por escrito? Pra gente fixar aqui. Se eu estivesse com a imagem da pirâmide, será se vocês, tutores, compreenderiam melhor? Ou, estando por escrito do jeito que está aqui, como é que você, tutor, aprende melhor? Existem 4 estilos de aprendizagem. E isso é importante salientar porque muitas vezes nós nos perguntamos por que eu estou há horas explicando este assunto e o fulano está olhando para cima, o fulano está anotando, o outro está vidrado olhando para mim e o outro diz, professora, vamos desenvolver porque aí eu só aprendo dessa forma. Porque esses estilos de aprendizagem são o auditivo, o visual, o da leitura e escrita e o sinestésico. O auditivo, à medida em que eu falo, que eu passeio na minha sala e que eu converso com o meu aluno, ele está ali atento, ele está captando. Mas eu tenho aquele aluno do estilo de aprendizagem mais aguçado sobre a leitura e a escrita e geralmente é aquele que está sempre com um bloquinho de nota e uma caneta no papel, um papel e uma caneta para estar anotando tudo. Ele faz, na verdade, um livro da tua aula, porque ele rascunha tudo. Mas eu tenho um outro que ele tem que fazer o seguinte, ele tem que fazer. Professor, mas isso aí que a senhora ensinou, como é que eu aprendo isso aí na prática? Como é que a gente desenvolve isso daí? Tá? E aí tem aquele aluno que ele vê você, por exemplo, eu estou fazendo aqui um cálculo, então, ele viu uma vez, ele já conseguiu captar aquela informação. Então, a gente também, enquanto professor, enquanto tutor, nós também temos que nos preocupar com esse estilo de aprendizagem. Por quê? Porque não existe ninguém burro. Nós temos estilos de aprendizagem diferentes e que isso, muitas vezes, é mais aguçado num, no outro não. Nós temos os 4 estilos de aprendizagem, só que existe um que fica ali mais forte. Então, de acordo com a teoria de Glasser, os alunos aprendem cerca de 10% apenas lendo, 20% escrevendo, 50% observando e escutando, 70% discutindo com outras pessoas, 80% praticando de fato. E olha uma pergunta lá da nossa atividade, 95% dos nossos alunos, de acordo com William Glasser, eles aprendem o quê? Ensinando, meus amigos. É por isso que hoje, na proposta do Seminário Temático 2, o nosso aluno é que é o protagonista. Ele vai nos mostrar, vai nos dar uma aula de como é que o negócio dele acontece. Como é que a ideia empreendedora dele pode se tornar algo prático, real. Vamos ver qual etapa do processo ele tem para nos mostrar. E isso é maravilhoso, por quê? Porque nós temos ainda como perceber as 3 principais práticas das metodologias ativas. Vamos ver se tem alguma relação com a proposta do curta-metragem? Vamos ver. A primeira é a aprendizagem baseada em projetos ou problemas, também conhecida como a PM. Ela permite que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios. Opa, desafios. Então, nós estamos aqui permitindo que o nosso aluno também seja desafiado. Ele está sendo desafiado. A mostrar o quê? Que o saber dele pode se concretizar a partir de uma cena, de uma ideia empreendedora do negócio que ele escolheu, né? 2, aprendizagem baseada em estudo de caso. E aqui eu posso trazer estudo de casos, né, de acordo com as metodologias ativas, algo bem real, né, que já aconteceu, porque nós temos exemplos de sucesso e nós temos exemplos de insucesso. E nós também temos algo fictício, mas também é uma forma de aprendizagem. E a terceira seria entre pares ou times, conhecida por TBL, que permite que o aluno em grupo, em time, possa compartilhar ideias, explorar habilidades e desenvolver relações. Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente está propondo?
né? Então, em pares, em grupos, em times, eles vão realizar uma atividade porque eles estão sendo o quê? Desafiados. De forma o quê, gente? A desenvolver relações. Em que contexto, Samária? Sobre problemas ou situações relativamente complexas. Então, as metodologias ativas, ela tem esses 3 estilos de aprendizagem principais e nós estamos aqui tentando promover o nosso aluno uma aprendizagem em time. Nós estamos aqui tentando promover para o nosso aluno que ele desenvolva relações, né, com a sua equipe e com o mercado. Porque aí ele vai olhar o que é a minha ideia empreendedora, qual processo nós podemos evidenciar, que etapa desse processo nós podemos evidenciar. E aí ele vai mostrar para a gente como é que isso pode acontecer na prática. Então, nós estamos promovendo para o nosso aluno algo muito além do que está aqui escrito, né? Porque ele vai colocar toda a imaginação, todo o processo criativo dele em prática. E isso é muito importante, não esquecendo que as atividades estão propondo que eles leiam, que eles investiguem, que eles pesquisem e nos mostrem principalmente quais são as referências que subsidiaram então as suas pesquisas, tá bom? E aí, a estratégia do seminário temático, ela vai finalizar, gente, com uma outra proposta, que vai servir, na verdade, para todos nós que estamos envolvidos no processo. Por quê? Também fazendo uso do celular, eu preciso que você, tutor, tenha uma conta Gmail. Sim, tem uma conta Gmail. Se você não quiser trabalhar com uma conta Gmail sua, você pode fazer um e-mail para o polo, para a turma, na verdade, uma conta Gmail. Por quê? Porque existe uma ferramenta aqui que é o Google Fotos. E aí nós temos uma pasta, vou já mostrar para vocês, porque ela já está pronta, e vamos compartilhar. O que aconteceu no seminário temático 1? Compartilhamos essas informações via WhatsApp, algumas fotos salvas, né? E outras não. Poucos vídeos, né? Alguns existem, outros não existem. E aí o que aconteceu? Não sei se vocês guardaram todo esse material, se tiveram acesso a tudo isso aí. Eu gostaria muito de fazer assim, um apanhado geral, mas eu não tenho neste momento. Mas vamos ter no seminário 2 algo diferente. Em que sentido? Para agregar muito mais valor, porque se o 1, minha gente, foi o resultado maravilhoso que aconteceu, imagina agora com essa ferramenta. Porque através disso aqui, a pasta está sendo compartilhada, vai ser compartilhada com todos os tutores. Faço um convite aos coordenadores, caso queiram participar também. Através da conta Gmail, todos receberão o link para inserir os vídeos e fotos da disciplina. Tá? Agora é importante que tudo você coloque um título, porque lá tem a oportunidade de fazer isso. Isso aqui vai estar salvo nas nuvens. Então eu posso acessar isso aqui de onde eu estiver, onde eu quiser, basta que tenha internet para poder acessar. Então eu tenho uma conta Gmail, toda foto que eu tenho, todo vídeo, toda imagem, eu posso abrir isso aqui no computador da minha casa, mas eu posso abrir também lá na Lan House. Por quê? Porque eu vou lá, abrir aqui o meu e-mail, né? Lá na minha conta do Google tem um monte de pontinho, Quando eu clico ali, eu acesso várias páginas do Google, incluindo o Google Fotos. E aí essas fotos não se perdem, elas vão estar lá. E aí cada polo vai poder visitar o polo do outro, vai poder ver as fotos, vai poder assistir. E aí a gente vai dinamizar e compartilhar tudo de bom que foi esse processo. É uma ferramenta gratuita, disponível para ampliar nossa visão em relação ao conhecimento. Abordagem quanto a novas tecnologias, todos terão a oportunidade de conhecer os trabalhos dos outros polos de maneira dinâmica, criativa, inovadora e estratégica. Essas fotos, essas imagens, elas têm menos risco de se perder, de ficar, né, todo o trabalho executado ficar perdido de repente. Ah, estava no celular do fulano, foi roubado. Então, tira essas fotos, faz essas imagens, os vídeos que serão gravados, e aí você vai receber um link lá no seu e-mail
compartilhando, porque a pasta já está compartilhada, ela tem exatamente aqui essa imagem, essa aqui é a capa do álbum, tá bom? Ah, o Google Fotos, quem é ele? Esse bonitinho aqui, ó, tá bom? No teu telefone, com certeza, você tem uma conta Gmail, você vai encontrar o Google Fotos com essa imagem. E aí, a pasta tá lá, Seminário Temático 2 UAP. Então, aqui, ó, tem essa capa bonitinha, ela tem essa frase, né? Gosto muito de trabalhar com essa frase. Comece aceitando que tudo é possível, acredite. E aí vai dar certo. Essa capa, eu quero mostrar para vocês como a gente também vai poder conversar com essa ferramenta do Google Fotos. Só que aqui, gente, já é uma conversa minha com você, tutor, ou com você, coordenador. Não sei como é que vocês vão fazer aí. Se cada tutor quer passar o e-mail para mim, vou mostrar como é que vocês deverão passar. Ou se quer passar por polo, ou fiquem tranquilos, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, aqui eu tô com o Google Fotos aberto, tá? Quando eu disse para você, quem tem a conta Gmail, estão vendo esse símbolo aqui? Então, esse símbolo aqui, quando eu clico aqui em cima dele, ele abre vários outros produtos do Google, incluindo esse aqui, o Google Fotos. Eu clico aqui no Google Fotos, tá? E aí vou ter acesso a essa página. Aqui eu estou compartilhando do meu e-mail pessoal. É tanto que eu tenho aqui, ó, a minha foto. Quem é que tá aqui? A Samaira. Estão vendo aqui? Eu tô aqui, ó, Samaira. Porque eu tô compartilhando da minha página do Google Fotos. Só que vocês não estão tendo acesso, eu compartilhei somente o que eu quero. Olha como é legal. Ninguém vai invadir aqui as minhas fotos. Eu criei um álbum chamado Seminário Temático 2 UAP, coloquei uma capazinha nele. E aí, amados, ó, estão vendo aqui esse ícone azul? Quando eu clico nesse ícone azul, ele traz para mim esse título aqui, ó, Atividade. Gente, que legal. Que legal essa ferramenta. Por quê? Porque aí eu posso conversar com vocês aqui também. Ele traz aqui a nossa capa de novo, toda vez ele vai fazer isso, inclusive no e-mail que você vai receber, para você acessar o link, a capazinha que vai vir é essa aqui, ó, essa imagem, essa foto. Aí aqui eu já estou conversando com vocês, ó, usando tecnologia, inovando na forma de disseminar a aprendizagem, nossos alunos terão uma experiência para desenvolver, né, a disciplina, um curta-metragem. Olá, vamos compartilhar fotos e vídeos do Seminário Temático 2 UAP, através da ferramenta do Google Fotos. Então, aqui nós teremos assim um laço apanhado e um feedback de tudo o que aconteceu em todos os polos e em tempo real. Porque à medida que as coisas vão acontecendo e que você vai recebendo essas filmagens, esses links, os alunos, inclusive, para gravar o curta deles, ele vai poder fazer exatamente uso disso também. Ele tem uma conta Gmail, certo? Vai abrir o Google Fotos com certeza. E vai poder fazer uma gravação ali do seu celular naquele exato momento. Sabe o que ele faz? Ele te envia o link. Quando ele te envia o link, tu tem acesso a ele. É um clipezinho. Vai aparecer esse clipezinho aqui, que todos vocês terão acesso. Quando eu clico, isso aqui já forma o link daquela foto, daquele vídeo, daquela imagem que eu quero compartilhar. E aí, eu venho... Aqui, ó, você vai poder, tá vendo? Aqui tem aquela imagenzinha que ela aparece no computador, aparece no celular e ela tem um sinal de mais. Aqui é porque você pode adicionar o nosso álbum, qualquer foto, qualquer vídeo que quiser. A única coisa que eu peço é que para que nós possamos identificar e entrar nas fotos de cada polo, porque a gente vai conhecer os polos de cada um, para que eu possa adentrar o seu polo, que você coloque o título. Polo, Canto do Buriti, Polo, Monsenhor Gil, Polo, Teresina, Polo, Teresina, Polo, Teresina. E aí vocês vão colocando os títulos, porque aí cada um vai poder passear. Olha que legal. Isso é trabalhar com tecnologia, novas tecnologias. Então nós temos uma infinidade de possibilidades para fazer com que o nosso aluno aprenda e aprenda melhor e que a gente possa, então, conhecer. O que foi que aconteceu mesmo lá no polo do fulano de tal? Vamos conhecer. Porque aí aqui você pode compartilhar fotos de todo o processo, se você quiser, tá bom?
Aqui nesse ícone eu vou compartilhar, fazer do jeito que eu quiser. E aqui eu tenho outras opções que eu posso baixar, eu posso salvar uma foto que eu gostei de um outro polo para mim, porque eu vi uma ideia muito legal e que eu gostaria de multiplicar. Isso é muito interessante. E aí quando você for aplicar, fala, olha gente, essa ideia aqui é muito legal, que ela aconteceu lá no polo de Curimatá, lá em Arraial, lá em Curralins, e aí eu achei muito interessante e trouxe aqui pra gente. Então assim, valoriza a fonte. De onde é que você trouxe isso aí? Tá bom? Então, seria muito interessante. E aí, o Google Fotos vai fazer com que nós, tutores e coordenadores, possamos passear, né, dentro de todos os polos. Como é que isso vai acontecer? Para isso, você precisa ter uma conta Gmail. Aqui está o meu e-mail. Enviar, você vai enviar para mim. Vai enviar para mim um e-mail. O assunto do e-mail, porque o teu e-mail já vai vir para mim, né? Eu só quero que o assunto do teu e-mail venha o nome do seu polo e o seu nome tutor. Entendeu? Fátima. Terezinha. Gustavo. Então, eu quero só que venha isso lá no assunto do e-mail, que você coloque essa informação, tá, tutor? E aí, ADM Samaira Souza, Samaira com I, Souza com Z, @gmail.com, só que é tudo minúsculo aqui, é só por uma questão de visibilidade, tudo minúsculo, você manda para mim, porque quando você me mandar o seu e-mail, a partir daquele momento, a partir do momento que você me mandar, eu já vou compartilhar a pasta do Google Fotos do Seminário Temático 2 com você, tá bom? Samaira, não tem uma conta Gmail. Se você for professor e gosta de sair da caixa, de colocar a mão na massa, de desenrolar, de desenvolver, já trabalha com essa metodologia que é ativa, que o aluno faz, que você transforma, eu aconselho a você a fazer sim uma conta Gmail. Até por outros produtos e ferramentas que existem no Gmail que a gente pode trabalhar, tá certo? Então, é muito importante que isso possa acontecer. Inclusive, eu estou vendo a possibilidade de utilizar a sala de aula virtual para conversar com você, tutor, para a gente poder tirar dúvidas e tudo para sair da história de WhatsApp. Não vamos utilizar o WhatsApp. Esse nosso momento aqui agora, ó, é trabalhando com essas ferramentas novas que estão aqui, tá certo? Então, você me manda um e-mail com o assunto, trazendo o nome do seu polo e o seu nome, o nome como você gosta de ser chamado. E aí eu vou te mandar o link do nosso álbum para que você já possa, né, ficar atento em tudo que os alunos vão construindo, o encontro que você tem com eles, ou algo que na plataforma deu certo, teu fórum, olha como tá legal aqui, meus alunos estão discutindo bem, faz um registro, manda ali, para a gente conhecer o que é que vocês conseguem desenvolver nos polos. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque se dá certo no seu polo, pode dar certo no outro. E de repente, um tutor está tendo dificuldade de como direcionar. E aí, quando ele vê o que é que você está conseguindo construir com a sua equipe, isso traz assim uma luz, isso brilha. E aí ele com certeza vai aproveitar a tua ideia e vai transformar algo bem melhor no polo dele também. Então, gente, é algo que eu quero que aconteça. Eu gostaria muito que acontecesse de forma muito dinâmica, e ele vai acontecer. O Google Fotos vai permitir que os tutores, todas as pessoas que estão dentro do processo do Seminário Temático 2, conheça os bastidores e o que é que acontece e que deixa de acontecer no polo de vocês, tá? O aluno gravou o curta dele. Vamos então, de repente, fazer um cine pipoca. Você é quem diz. Vamos assistir então todos os curtas. Por quê? Prestem atenção. Vai ter a gravação do curta-metragem, que ela pode acontecer, você pode direcionar, tá? Que eles pela manhã assistam tudo o que aconteceu, todas as gravações e conversem e dialoguem, e à tarde que eles desenvolvam o relatório de vivência. Porque não acaba só, fizemos a gravação do curta-metragem, acabou. Não é por aí. Tá bom? Senão fica o quê? Atividade jogada ao vento. Nós não queremos isso. Ele vai ter que dizer, funcionou? Qual foi o nosso primeiro fórum? Qual é a importância da metodologia
né, que está sendo utilizada do curta-metragem, agrega valor, não agrega? Sabe o que ele vai fazer? Um relatório. Aí ele vai fazer um relatório justamente dessa vivência. E esse relatório, amados, é um termômetro para a gente, tá? Por quê? Vai vir o quê? Desconforto. Porque o aluno vai achar que é bobo, ele pode achar que é desnecessário, ele pode achar que... vamos pensar no seguinte, o que você está achando dessa ideia? O que você está achando dessa ideia? Porque assim, essa sua ideia, Samaira, ela pode ser até boa, mas na prática, será que funciona? Amados, o sentimento que você está tendo nesse exato momento é o sentimento que o nosso aluno vai ter lá. Porque é novo, entendeu? É uma novidade, é algo inusitado, diferente. E que para outra pessoa, eu adorei a ideia, já estou botando a mão na massa, já não vejo a hora de começar. E outras pessoas não, vão se intimidar, vão achar que é desnecessário. Que bobagem, eu quero fazer outra prova. Olha só, então diga para ele o seguinte, amor, nós estamos aqui para empreender, para transformar. A UAP tem um formato gigante, tá? De possibilidades de conhecimento. Por quê? Porque ela quer te preparar para o mercado de trabalho. Essa é a nossa diferença, tá certo? Então, gravou o curta-metragem, faz todo mundo assistir, para darem risadas boas, para compartilharem tudo que foi legal que vocês fizeram. Coloca isso para acontecer no turno da manhã e no turno da tarde, não é sumir do polo não. Cara, vamos fazer então o quê? O relatório de vivência. Fez o relatório de vivência, envia para a nossa plataforma. Para quê? Para ser avaliado, porque o tutor está aguardando aí por essa resposta, ok? Bom, e aí nós temos agora uma possibilidade enorme de conversarmos um pouco mais através dessas ferramentas. Digo a vocês que estão à disposição de todos. Para mim é um prazer enorme estar com vocês novamente. E que a nossa disciplina de Seminário Temático 2, gente, tenha um resultado ainda melhor do que aconteceu no Seminário Temático 1, que já me deixou cheia de gratidão, ok? Então, gratidão a todos, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, tutor, pode entrar em contato. E não esquece de me mandar o e-mail para você já participar do nosso álbum compartilhado Seminário Temático 2, UAP. Uma ótima tarde para vocês.